Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Olha só, queria compartilhar com vocês uma coisa interessante. Ler a palavra de Deus é muito bom. Mesmo que você já tenha lido, conheça o texto, é muito bom estar relendo. Ano passado, a nossa igreja, ela fez um estudo bíblico a respeito de Apocalipse, que é a escatologia, né? E esse ano, a nossa igreja está fazendo o Palavra Fest, que é um festival da palavra, que a gente faz durante 3 semanas, de conhecer, meditar e decorar alguns versículos nas escrituras. E está sendo sobre Apocalipse de novo. Algumas pessoas poderiam pensar assim: poxa, ano passado a gente já viu. Pois é, mas Deus sempre fala com a gente. Às vezes a mesma palavra diz muitas coisas. Num primeiro momento, o teu espírito está precisando de um ensino, e aí ele vai e entrega aquele ensino para você. Já no momento seguinte, você está precisando de outro, e aquela mesma palavra te apresenta uma nova realidade. Então tem uma coisa que eu vi esse ano que eu não vi ano passado e queria compartilhar com vocês. Lá em Apocalipse, logo no comecinho, os primeiros 3 capítulos, capítulo 2 e 3 para ser mais exato, ele vai falar Jesus Cristo, né? O Filho do Homem, o Espírito que desceu na terra para nos ensinar. Ele agora é apresentado como o Rei, cheio do poder, cheio da glória, e vai vir para julgar, né? Mas antes disso ele dá uns avisos às igrejas. Interessante que na igreja de Éfeso, o que lhe faltava era amor. Era uma igreja que tinha muitas coisas boas, tinha obras, tinha perseverança, tinha trabalho árduo, tinha um reconhecimento de impostores, falsos profetas, e aí eles expulsavam, apresentavam aquilo para a igreja. Então sempre estava cuidando assim de que não tivesse o ensino errado da palavra, mas faltava uma coisa: o amor. Faltava o amor dentro da sua obra. Aí depois você vai um pouquinho mais para frente, lá no final do capítulo 2, ele vai falar para a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela era muito mais perfeita, vamos dizer assim, né, do que a igreja de Éfeso. Além das obras, ela tinha amor, ela tinha fé, ela tinha trabalho árduo. Inclusive ele diz assim: sei que os trabalhos, as obras que você faz agora são melhores do que as obras do princípio. Ou seja, tinha tudo que a igreja de Éfeso tinha, e o amor que faltava em Éfeso. Quer dizer, olha só, ainda assim, né, para essa igreja tinha algo para ser corrigido. Ela era uma igreja, digamos assim, de mais excelência do que Éfeso. E Éfeso foi uma igreja que recebeu todos os dons espirituais de Jesus, do Espírito Santo. Acontece que ela permitia, ela tolerava o espírito de Jezabel. E basicamente, o que ele cita como principais, digamos assim, ações do espírito de Jezabel é a imoralidade sexual e o alimento sacrificado aos ídolos. Mas se você tentar resumir ainda esses dois, vai encontrar infidelidade. Na verdade, o que tinha dentro da igreja de Tiatira, apesar de sua excelência, de suas obras, dos seus serviços, do seu amor, o primeiro amor ela também tinha. Alguns daquela igreja, eles eram infiéis. Eles eram infiéis porque o nosso corpo é templo de Jesus, é templo de Deus. É aqui que mora o Espírito Santo. Então, quando a gente peca contra o corpo, a gente peca contra o templo de Deus, que deveria ser santo. Para Deus poder habitar, ele tem que habitar num lugar santo. E a palavra de Deus lá em Tiago diz que ele tem ciúmes de nós. O que ele quer é que a gente seja totalmente voltado para ele. E em relação ao alimento, é a mesma coisa. Falta fidelidade. Aqueles alimentos eram sacrificados a ídolos. Por quê? Porque era um costume daquela época dos povos pagãos, que moravam em volta ali de Israel, de sacrificar para ídolos, esperando receber alguma coisa, um pedido, né, algum milagre, vamos dizer assim, a bênção daquele Deus lá para quem eles sacrificaram.
Então é como se estivesse desviando, né, a atenção de Deus, que é de quem nos criou, de quem a gente deve pedir, para quem a gente deve orar, deve contar nossas dificuldades. E aí a pessoa, quando sacrifica para outros deuses, ao invés de conversar com Deus, está conversando com os outros deuses. Então é um tipo de infidelidade também. O que tinha na igreja de Tiatira, apesar da sua excelência, era a infidelidade de alguns. Isso incomoda. Deus nos quer por completo. Deus nos quer de todo o coração. É por isso que a palavra diz: ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua inteligência. Não pense que você vai encontrar algum favor de um Deus que não existe. E mesmo assim, você tem que ter a plena certeza, o coração tem que estar com a plena certeza de que Deus ouve nossas orações. A gente precisa crer que não há necessidade de buscar nenhuma ajuda externa. Deus está acessível, Ele quer esse relacionamento, Ele quer essa fidelidade. Ele quer o nosso corpo dedicado a Ele, ou então ao cônjuge. O problema da imoralidade sexual é que a gente corrompe o templo dele. O que é para fazer com o nosso corpo coisas santas, já que o templo dele deve ser santo? Ele é capaz de nos dar o devido prazer, de tal forma que a gente não precisa buscar em outro lugar. Foi isso que Paulo falou. Ele aconselhava: olha, se vocês não conseguem se conter, se casem, mas seria melhor que vivessem como eu, né? E ele era solteiro, então assim, ele já se sentia pleno. Ele não tinha essa vontade de se casar, ele queria só servir ao Senhor. Então essa fidelidade que Paulo tinha é a fidelidade que Deus espera de cada um de nós. Nos dediquemos a Deus para os solteiros e nos dediquemos ao cônjuge para os casados. Em amor, em serviço, em trabalho árduo, em expulsar os impostores, ensina a falsa doutrina. Essas coisas todas a gente deve fazer. Mas Deus, Ele tem ciúmes de nós. Ele não tolera imoralidade sexual. E alimento sacrificado aos ídolos é como se fosse uma rebeldia. Você está indo atrás de uma ajuda que não é a de Deus. Sendo infiel. Deus quer que sejamos fiéis. A fidelidade é uma característica muito importante para Deus. Ele dá muito valor a isso. Ele nos quer por completo, de corpo, alma, mente e espírito. Então, meu irmão, se dedique dessa forma a Deus. Veja em Deus tudo aquilo que você precisa. Você não precisa olhar para o lado, você precisa olhar para Deus, se dedicando a Ele, ajudando em amor os outros, mas principalmente evite o espírito de Jezabel, evite a rebeldia, evite a ingratidão, evite a imoralidade. Nesses tempos é muito difícil, mas Deus nos pede isso. Ele tem uma promessa para aqueles que conseguem. É só ler o final do que ele diz para Tiatira. Ele dará o direito de governar quando ele voltar e estabelecer o novo céu e a nova terra. Meu irmão, creia nisso, que isso sirva de motivação para você. Continue no Senhor com fidelidade. Amém? Um bom dia para você.